Se as lágrimas no Neymar vão provocar a convocação dele na seleção brasileira. Ele pode ter chorado pensando nisso, eu acho. Não, ele sentou e falou que voltou fora da seleção. Mas aí é só o que fala. Não, eu estou sendo irônico. Eu estou levando em consideração o que eles falaram. Né? E acho importante o que eles falaram. Não, entendi. Se essa repercussão... Eu prefiro que os gols do Felipe Coutinho levem ele para a seleção. Mas também é um pouco no jogo, é um lampejo. É isso. Mas assim, essa é a pergunta que eu ia fazer para vocês aqui. Eu estou ironizando, mas eu queria dizer só, contar um caso rapidamente. Eu vi um grande craque chorando depois de uma derrota. No ônibus da seleção, atrás do ônibus da seleção, abraçado com a mulher, o Galinho de Quintino, depois de Sarriá. Comportou-se como deve se comportar um líder na saída do campo, no vestiário com os companheiros, e quando saiu e encontrou a mulher, se abraçou e chorou. Mas era um choro de verdade. Então, esse do Neymar... Mas é que como cravar que não é de verdade? Esse é meu ponto. Não, claro, como é que você faz uma pessoa chorar copiosamente se ela não é um ator ou uma atriz? O que é o choro de verdade? Na tua eu não concepção? sou ator nem atriz. Você quer que eu chore? Chora. Eu choro aqui na sua frente. Vai. Agora eu gostei desse desafio. Olha que eu choro. Então aí assim você não convence nem suas netas, assim. Não adianta, não. Olha lá, olha. Mas todo mundo ficou convencido desse choro emocionado ontem? Não, tá, a gente tá discutindo aqui justamente isso. Eu entendo que ele pode ter chorado genuinamente. Todos estão convencidos Mas pra mim legitimidade do choro. O ponto não é esse. O cara pode ter chorado, mas eu acho que, pra mim, pelo menos a questão central é essa. Nessas discussões eu acho que tem um pouco do homem não chora. Com choro ou não choro, o Neymar chama pra ele uma tragédia que foi muito maior. Exato. Ou uma coisa épica que foi muito maior. Não, gente, o Neymar falou, foi a minha maior derrota, foi eu que perdi, o meu filho tá triste comigo. Ele não olhou pro cara que tava lá de costa pra arquibancada e falou, pô, esse cara aqui deve estar bem pé da vida, né? Pra estar de costa pro campo. É isso que eu tô falando. Isso não exclui a coisa. Deixa o Trajano falar. O Neymar não fala assim, ô, torcedor do Santos, desculpa aí. A gente, não sei o quê. Pelo menos isso, não poderia ter falado, chorando ou não chorando. Estou falando, tudo que o Neymar fez, na minha opinião, foi colocando ele como o principal problema, o principal atingido. Vítima. Sem dúvida. Eu acho isso errado, é só isso. Eu também acho. Mas, Trajano, diga lá. Poxa, até que enfim, lembrou de mim, âncora, porque eu estou aqui levantando o dedo há meia hora, tentando participar do debate e fui excluído até agora. Queria mudar de assunto tendo a ver com assunto. São curiosidades apenas. Quem é o maior ídolo da história do Santos, do futebol brasileiro? Pelé. Edson. E qual a relação do Santos, do Pelé, com o Vasco? Vamos lá. O 1000º gol do Pelé foi feito contra quem? Contra o Vasco. O primeiro gol do Pelé no Maracanã foi feito como? Ele jogando com a camisa do Vasco em 1957. 3 jogos no torneio que teve no Rio de Janeiro. Não é? E mais... Ele dizia que torcia pelo Vasco. Só para amainar nossa conversa, eu quero colocar esse detalhe em relação Pelé, Santos e Vasco. Zé, tem mais uma coisa. Quem foi a grande estrela do jogo de ontem? Coutinho. Felipe Coutinho. Não, Coutinho. Jogava com quem? Eu não ouvi. Coutinho fazia tabelinha com quem? O Pelé. Muito bem, mas, enfim, a discussão aqui tem a ver com... Muda o disco, como diria o Danilo aí. O Danilo falou, vamos mudar o disco. Vamos mudar, a audiência tá brutal, mas mudaremos já. Só você quer... Não, eu acho que tem um pouco... Não, é um pouco tudo... Essa discussão do Neymar, ela sempre é contaminada pelo personagem, não tem como não ser, porque se tivesse o Guilherme chorando, tivesse o Brazão chorando, quando o Santos caiu lá, o João Paulo chorou e às vezes você não dá a mesma atenção, porque o Neymar, ele é exatamente isso, sempre foi. Desde o começo da carreira dele, o Neymar chama atenção para ele pro bem e pro mal. Até 2015, quando ele jogava bola pra caramba, era o tempo inteiro falando que o Neymar resolvia, o Neymar maior artilheiro da seleção, o Neymar... E agora ele está na fase ruim. Eu entendo toda a discussão, acho que a parte da imprensa, a parte de rede social, a parte da torcida, ela inflama tudo isso,
Porque, como eu disse, o Neymar, ele, como a gente está vendo agora aqui, tem uma câmera filmando o Neymar saindo do começo ao final, ali do meio de campo até o vestiário. Não filmaria nenhum outro jogador. A gente não estaria aqui discutindo há 40 minutos se não fosse... Então, assim, o Neymar, ele traz tudo isso com ele. Vou mais além. Viu, Trajano e todos? O assunto está rendendo ao posse de bola, nesse momento, a maior audiência da sua história. Aí. Em números de audiência simultânea. Então, dá para eu perguntar mais uma coisa sobre isso. Duvido que mais do que na Copa do Mundo. Bom, os números estão aí. Enfim. Copa do Mundo, o Neymar não chorou. O Neymar não chorou. Só não bateu o pênalti. Chorou depois, mas só não bateu o pênalti. Mas vamos fazer uma última questão sobre o Neymar. Porque a semana passada eu até debati um pouco com o Arnaldo aqui, porque o Arnaldo falou assim, não, ele vai ser convocado, na próxima convocação tá o Neymar. Você acha que vai? Não, então, eu acho que essa é uma questão importante. Para mim, eu acho que não. Ele não tá jogando nada. Ele não vai a Salvador, né? Então ele só tem mais uma partida até a convocação, o jogo com o Fluminense. Depois tem a data FIFA com os jogos do Brasil e Chile. Para mim, até ontem, jogando nota 6, qualquer jogo, ele ia ser convocado por estar recuperado fisicamente. Depois de ontem tem um monte de coisa. Ele não jogou nada, tomou de 6-0, ele chorou, o Coutinho jogou muito mais. Tudo isso aconteceu numa partida de futebol. Tudo isso pesa na cabeça, imagino, do Ancelotti. Vale a pena convocá-lo agora, nessa circunstância, nesse estado emocional, nessa circunstância, com o que ele está jogando? Na altitude ele não vai jogar, né? Seria para jogar contra o Chile no Maracanã. Tudo isso deve estar passando na cabeça do Ancelotti. Quais são os caras que eu tenho para jogar nessa... Acho que o Coutinho ele não vai chamar. Mas, né, começou agora a temporada europeia, certo? Primeiras rodadas, os caras começam a destacar, o Rafinha tá lá, o outro tá ali e tal. Até ontem, para mim, seguindo normalmente, talvez eu não contasse com a suspensão dele em Salvador e nem com 6-0 em casa, eu acreditava que ele seria convocado. Agora tem um monte de coisa no baralho, de novo, coisas novas, novas cartas, inclusive o choro dele, depois do jogo. Você acha, Mauro? Bom, eu também já achava que não deveria, mas... Não, hipótese alguma tem que ser convocado. Nem ele, nem Coutinho, nem ninguém. Já passou. Agora vamos ver com o tempo se o Ancelotti vai ser mais do mesmo ou se ele vai ser o técnico da seleção brasileira mesmo com coragem para tomar as decisões que têm que ser tomadas. Não tem nada que jogar em seleção, não joga mais no nível mais elevado de competitividade. Uma coisa é o talento que o cara tem, outra coisa que ele pode apresentar. É muito pouco, não tem que ser convocado, ponto. Joga no Santos e tudo bem, segue em frente. E ontem demonstrou que, além disso tudo, se for convocado, tem aquela coisa, quem vai ser o capitão? Quem vai ser o camisa 10? Perfeito, eu acho que isso... Ao redor de quem esse time tem que ser montado. Perfeito. E aí, se o time estiver perdendo, ao invés de, né, com lágrimas ou não, mostrar postura de capitão, vai desmoronar de novo. Então, nem para isso serve. Não tem que estar na seleção. A não ser que o Ancelotti queira fazer política. Uma coisa é fazer política. CBF, sei lá mais o quem. Agora, se ele quiser montar um time, não é o jogador para ser convocado. Passou, acabou, a fase dele passou. Então, mas aí que tá, eu acho que aí talvez já seja uma decisão definitiva para a Copa, há um ano da Copa. Apesar do lobby, né? Ontem, na transmissão do jogo, impressionante. Exato, sim. Os ex-jogadores, comentaristas, falando da convocação como se fosse uma obrigatoriedade do teste. Não tem que convocar. Os jogadores atuais da seleção tratam assim a coisa. Eles querem. Os líderes atuais. E convocar o Neymar não é qualquer coisa, mesmo porque é aquilo. Vai ficar no banco, é um pacote, vai ser 10, vai ser capitão, vai... então é um monte de coisa na cabeça do Ancelotti. A gente imagina que o Ancelotti não tem amarras como tiveram Diniz, o Dorival, que não chegou a contar com ele, o Tite, a gente espera que ele não tenha amarras. O Dorival foi pior, né? Porque não contou, mas ficava o tempo inteiro falando que contava, que queria fazer time pra ele e tal. Eu acho que quando eu falei do choro do Neymar, não é que não acho que ele chorou pra ser convocado. Eu acho que ele chorou pensando que talvez aquele jogo fosse a pá de cal pra ele não ser convocado, entendeu? Pode não tô dizendo que ele chorou. Não, vou chorar aqui pra ver se tem a vaga. Não, ele sentou e falou, ferrou, não tô mais na seleção. Agora, se for isso, é mais grave ainda, né? Porque assim, o Santos toma de 6-0, o cara tá se sentindo porque ele não vai pra seleção. Né? Pelo Santos ninguém sente, né? É interessante, né? Trajano, e aí? Se você fosse o Ancelotti, convocava? Eu não. Sai azar. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que o choro convocou o Neymar. O Neymar não precisa jogar na Bahia, jogar contra o Fluminense para ser convocado. Eu parto do seguinte princípio, esse lado emotivo, a convocação dele pode se dar da seguinte maneira, tentando pensar com a cabeça da comissão técnica. É hora de trazer ele de volta para a seleção.
Ele está com problemas, ele está sofrendo muito com a fase do Santos, está se empenhando, foi 6-0. Você vê como ele chorou, como ele ficou comovido. Vamos trazê-lo aqui para o seio da seleção e vamos contar com ele para o jogo contra o Chile do Maracanã. Subir a ladeira eu acho difícil. Eu acho isso. Agora, que ele merece ser convocado, em hipótese alguma. Diga lá, Juca, para fechar. Não, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Tem 30 jogadores ele para ser convocado. Não, nem pensar. Nem pensar. E olha, te digo mais. Por que o Ancelotti não foi ver Santos e Vasco? Foi lá para Belo Horizonte ver Atlético e Grêmio? Porque ele já tem essa decisão tomada. E não será o choro do Neymar que vai comovê-lo. Não é possível. Nessa discordo do meu companheiro Zé Trajano de cabo a rabo. Não acredito. Não acredito. E o Ancelotti cairá demasiadamente no meu conceito se convocá-lo para a seleção brasileira.